Dando continuidade ao nosso estudo de função do segundo grau, nós vamos ver agora casos em que a função do segundo grau não está determinada, onde nós temos apenas algumas informações sobre essa função do segundo grau, tipo algumas imagens, e a partir dessas imagens a gente monta a função do segundo grau. Então nós vamos ver como é que se determina uma função do segundo grau. Para isso eu trago alguns exemplos. O primeiro diz: determine a função do segundo grau, que a forma geral é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tal que essa função do segundo grau, o termo c é 2, f de 1, ou seja, a imagem do 1 é 0, e f de 2 também é 0. Bem, se eu quero determinar a função do segundo grau, eu tenho que saber quem é a, b e c para poder montar a função. O c não é novidade. O exemplo aí já me diz que o termo c é 2. Se o termo c é 2, então essa função ela vai ficar f de x igual a x ao quadrado mais bx mais o valor do c, que é 2. Agora eu faço o seguinte, eu vou utilizar as imagens. Se o f de 1 é igual a 0, eu vou colocar 1 no lugar do x e vou igualar a função a 0. Então vai ficar f de 1 igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 2. Lembrando que f de 1 é 0, então vai ficar 0 é igual a 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a dá a, mais b vezes 1 dá b, mais 2. Se 0 é igual a mais b mais 2, quando eu jogar o 2 para o outro lado com o sinal trocado, nós temos que a mais b é igual a menos 2. Daí então eu acho uma relação, eu acho uma equação que está relacionando o a e o b. Eu vou então agora utilizar outra informação, que f de 2 também é igual a 0, e vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar no lugar do x o 2. Vai ficar f de 2 é igual a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais 2. Como f de 2 é igual a 0, 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4a, mais b vezes 2 dá 2b, mais 2. Eu tenho agora que se 0 é igual a 4a mais 2b mais 2, então 4a mais 2b é igual a menos 2 quando eu passar o 2 para o outro lado com o sinal trocado. Eu vou pegar essa última equação e vou dividir todo mundo por 2 para dar uma simplificada. Quando eu dividir 4a por 2 dá 2a, quando eu dividir 2b por 2 dá b, e quando eu dividir menos 2 por 2 dá menos 1. Daí então eu chego na equação 2a mais b igual a menos 1. Essa equação, junto com a anterior, a mais b igual a menos 2, eu monto um sistema. Então, é o sistema montado. Como eu quero determinar os valores de a, b e c, é só resolver esse sistema. Uma das maneiras de resolver é cancelar uma das letras. Por exemplo, se eu trocar de sinal em uma das equações, o b, vai dar para cancelar o b, porque vai ficar mais b e menos b. Então, eu troco o sinal de todo mundo na equação de cima, vai ficar menos a menos b igual a 2, e repete a de baixo, 2a mais b igual a menos 1. Bem, eu vou cortar menos b com mais b, menos a mais 2a, isso aí vai dar a, e 2 menos 1 dá 1. Com isso, então, a gente conclui que a é igual a 1. Se o a é igual a 1, eu vou substituir esse valor em uma das duas equações, por exemplo, em a mais b igual a menos 2. Então vai ficar 1 mais b igual a menos 2. Pego 1, joga lá para o segundo membro com o sinal trocado. Então b é menos 2, menos 1. Ou seja, o b é menos 3. Desse modo, então, essa função do segundo grau, o a é 1, o b é menos 3 e o c é 2. Portanto, já dá para a gente montar a função. Está aí, então, a forma geral da função do segundo grau. Vamos substituir, então, os valores. Vai ficar f de x igual a 1x ao quadrado, menos 3 vezes x, mais 2, que é equivalente a f de x igual a x ao quadrado, menos 3x mais 2. Portanto, está aí a função do segundo grau determinada. O segundo exemplo também vai na mesma linha de raciocínio do primeiro. Determine a função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c, tal que o c é igual a 1, o f de 3 é igual a menos 8 e o f de menos 1 é igual a 0. Então façamos de maneira equivalente. Como eu já sei que o c é igual a 1,
Colocando 1 no lugar do c, vai ficar f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais 1. Agora vamos utilizar as imagens. Se o f de 3 é igual a menos 8, então f de 3 é igual a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais 1. Troca aí f de 3, substitui menos 8 no lugar do f de 3, é igual a vezes 3 ao quadrado é 9, então 9a, mais b vezes 3 dá 3b, mais 1. Coloca o 1 para o outro lado com o sinal trocado, então vai ficar 9a mais 3b igual a menos 8 menos 1. Já que menos 8 menos 1 dá menos 9, então 9a mais 3b é igual a menos 9. Simplifica agora todos os elementos por 3. 9a dividido para 3 dá 3a. 3b dividido para 3 dá b. Menos 9 dividido para 3 dá menos 3. Então a gente chega na equação 3a mais b igual a menos 3. Eu encontrei essa equação utilizando a informação de que f de 3 é igual a menos 8. Mas eu tenho uma outra informação que eu não usei ainda. F de menos 1 é igual a 0. Então troque o x por menos 1, vai ficar f de menos 1 igual a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 1. Como f de menos 1 é 0, vai ficar 0 é igual a. Como menos 1 ao quadrado é 1, então ficaria a vezes 1 dá a, mais b vezes menos 1 dá menos b, mais 1. Se 0 é igual a menos b mais 1, jogo 1 para o outro lado com o sinal trocado. Na verdade, não foi isso que eu fiz. Joguei as letras para o começo com o sinal trocado. Então, o a foi para o começo, para o primeiro membro, como menos a. O menos b foi para o primeiro membro, como mais b. Então, ficou menos a mais b igual a 1. Essa equação, junto com a equação anterior, eu monto o sistema. 3a mais b igual a menos 3 e menos a mais b igual a 1. O que eu faço agora? Troco o sinal de todo mundo. Na equação de baixo, por exemplo, vai ficar a menos b igual a menos 1. E aí eu posso aplicar, por exemplo, o método da soma. Eu corto mais b com menos b. Aí vai ficar, então, 3a mais a dá 4a, igual menos 3 menos 1 dá menos 4. Se 4a é igual a menos 4, então o a é menos 4 dividido para 4, logo o a é menos 1. Eu já tinha no enunciado o valor de c, eu acabei de descobrir o valor de a. Quem que falta? O valor de b. Como é que descobre? Pega o a e substitui em uma das duas equações anteriores. Eu vou substituir, por exemplo, na menor, a menos b igual a menos 1. Como a é menos 1, vai ficar então menos 1 menos b igual a menos 1. Esse menos 1 vai para o segundo membro com o sinal trocado, então fica menos b igual a menos 1 mais 1, que é 0. Se menos b é igual a 0, portanto b é igual a 0. Sabendo a, b e c, eu posso montar a função do segundo grau. Vai ficar então f de x igual a menos 1, que é o valor de a, que multiplica x ao quadrado, mais b, que é 0, vezes x, mais o c, que é 1. Lembrando que menos 1 vezes x ao quadrado é menos x ao quadrado. E 0 vezes x dá 0, não precisa colocar. Portanto, então a gente tem a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Bem, isso era a parte explicativa da aula de hoje. Finalizo a explicação por aqui. E logo em seguida eu passo aí uma atividade para a gente poder treinar essa parte que nós estudamos agora.